Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Teremos mais uma apresentação do EPPM 2022. Quem vai falar agora é o Thiago Alexandre. Ele vai apresentar sobre teoria dos topos e homotopia. Obrigada, Thiago, por estar aqui com a gente. Agradeço novamente a todo mundo que está assistindo. E pode começar, Thiago. Obrigado, Ana. Gostaria também de parabenizar a iniciativa dos organizadores de fazer o encontro. Acho muito legal. E obrigado pela oportunidade também de poder falar aqui. Eu fiz esse Então, eu estudei na minha dissertação de mestrado, né? E tenho estudado teoria álgebra homotópica, assim, de forma bem lata. E que compreende basicamente as áreas de categoria de modelos, infinito categorias e também teoria dos derivadores, infinito categorias superiores, né, versões de categorias superiores. E, embora esse diagrama assuste um pouco, eu fiz ele para ajudar a esquematizar, assim, todas as relações de coisas que eu ia tentar comentar. Eu acho que eu não vou conseguir tratar de tudo, mas, basicamente, aqui, o que a gente tem é um diagrama que relaciona várias versões da teoria da homotopia, né? E tentar entender o que é a categoria dos tipos de homotopia. Então, aqui, esse cat pequeno é a categoria das categorias pequenas, o top é a categoria grande, né, maiúsculo, é a categoria dos topos, o top pequeno é a categoria dos espaços topológicos, o cat grande é a categoria das categorias localmente pequenas, né, cujos ROM sets, né, os conjuntos de morfismos entre objetos, que o Mike até tinha comentado anteriormente, é um conjunto. Então, aqui o A é uma categoria pequena, o A chapéu, eu denoto geralmente A chapéu a categoria dos prefeixes sobre A, e aqui o E é um topos, basicamente. E essa parte eu vou falar um pouco depois, a parte com os infinitos aqui. Então, aqui você tem, né, em todo esse jogo, você tem funtores naturais aqui, né, que aparecem. Então, a interrogação chapéu é a funtor que associa para cada categoria pequena sua categoria de prefeixes, que é um topos. O funtor interrogação com til associa para cada espaço topológico um outro topos, que é o topos dos feixes sobre esse espaço topológico. E você tem um funtor beta aqui, né? Ficou meio ruim, mas é um funtor beta que eu não que associa para cada categoria o que seria o seu espaço classificante, seu espaço topológico classificante. Aqui o A é uma categoria pequena, o A sobre a interrogação associa para cada prefeixo a sua categoria de elementos, basicamente, que é basicamente pares indexados tanto por os objetos da categoria A e os elementos do prefeixo avaliado nesse objeto, né? Então, basicamente, é um pouco semelhante à construção anterior que eu vou aproveitar da fala do Mike, da categoria quociente, né? Que ele fez exatamente a mesma construção, só que aqui no lugar de interrogação vai o x, digamos que é o prefeixo x, e a flecha dos representáveis para x, né? A gente pode pensar que o A é uma subcategoria plena também de A chapéu, né? Dos prefeixos. E aqui você tem, bem, a parte de topos, aqui é a mesma coisa. Existem comunicações entre todos esses fatores que são transformações naturais. Então, por exemplo, você tem uma transformação natural μ, que relaciona o que seria o topos dos feixes sobre o espaço classificante de uma categoria A e o topos da sua categoria de pré-feixes, que é o dito topos classificante, né? Então, ele associa o topos dos feixes sobre o espaço classificante com o top do espaço classificante com o topos classificante. Tá? Eu vou explicar melhor o que é um topos daqui a pouco. E esse D aqui eu coloquei é que a ideia de que a gente tem para a categoria dos topos, a gente tem como derivar feixes, né? Então, por exemplo, categorias de feixes mais gerais, categorias derivadas de feixes, por exemplo, não só no sentido abeliano, mas no sentido geral, bem geral disso. Então, eu vou comentar um pouco sobre isso e tentar explicar aos poucos esse diagrama.
Eu acredito que esse diagrama ele dá uma boa sintetizada, assim, embora eu não consiga explicar ele totalmente hoje, no que seria as ideias que foi, sobretudo, no que eu trabalhei na dissertação de mestrado, que estão no manuscrito por Sven Starks, do Grothendieck, né, dos anos 80. Então, por exemplo, aqui você tem todas as coisas contempladas, né, a ideia de infinito categoria, infinito grupóide, né, aqui você tem a relação entre espaços topológicos e grupóides superiores, o infinito grupóides, a hipótese de uma utopia e tal. A versão truncada, né, é categorial, digamos, que é só os grupóides. Você tem aqui desse lado em cima, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o meu mouse, vocês têm a categoria, quando a gente toma A como sendo, por exemplo, a categoria dos simplexos standards, né, ou seja, categoria dos ordinais finitos, não vazios e funções decrescentes, a gente tem o caso particular da homotopia simplicial aqui, a gente tem uma teoria de homotopia em topos, né, então, e aqui, quando a gente vai por essa via de pré-feixes, né, pela via do Grothendieck, a gente vai para a ideia de categorias teste, que são basicamente categorias do tipo pré-feixe, ou seja, dessa forma, que servem de modelos para os tipos de homotopia num sentido muito, muito estrito, na verdade, né? Então, existe uma certa classe de flechas específica nessa categoria de pré-feixe. Na verdade, existe uma estrutura de categoria de modelos que você consegue, de Quillen, que você consegue introduzir aqui, de modo que a localização, eu também vou falar um pouco disso daqui a pouco, equivale à categoria dos tipos de homotopia. Enfim. E aqui você tem uma espécie de funtor nervo abstrato, né, que relaciona essa versão com a versão categorial e também com a versão topológica via o funtor espaço classificante. Eu falei muito rápido, mas agora eu vou desacelerar um pouco. Então, a ideia principal, assim, da teoria da homotopia é a ideia de localização, né? É aquela ideia de você identificar certas flechas que devem ser isomorfismos. Então, a ideia de localização, basicamente... Então, suponha que você tem C, uma categoria localmente pequena aqui. Então, eu vou usar essa notação 2 pontos para indicar que o símbolo da esquerda é um objeto da categoria da direita, tá? Então, IW é um subconjunto de flechas, né? A ideia da localização é a ideia de inverter flechas, as flechas de W. Então, a localização de W para C é um funtor que vai de C para uma segunda categoria, W a menos 1 de C, eu geralmente denoto assim, tal que a imagem do gama, né, por esse W, que eu vou chamar de classes de equivalências fracas, cai dentro dos isomorfismos, ou seja, gama inverte todas as equivalências fracas aqui, elas são de fato isomorfismos. E a localização faz isso de forma universal, ou seja, para qualquer outro funtor φ de C para uma segunda categoria C', que inverte todas as equivalências fracas, ela esfatora de uma única forma pelo funtor gama da localização. Então, se fatora no sentido que existe um único funtor de W menos 1C para C', de modo que esse triângulo comuta, né? Então, alguns exemplos. Um exemplo principal aqui é a ideia de localização reflexiva, né? Então, só um detalhe, aqui a grande parte da teoria da homotopia, da álgebra homotópica, ela está relacionada com escrever essa categoria localizada, assim. E mais uma coisa que é sempre possível mostrar é que os objetos de C coincidem com os objetos de W-1C. Isso é importante. Mas as flechas de W-1C são complicadonas, assim. Então, esse é o ponto, né? Então, geralmente, a ideia é você reduzir os objetos e conseguir descrever W-1C com uma classe menor de objetos, mas com uma classe de flechas mais maleável de trabalhar. Por exemplo, o teorema de Whitehead, né? Se você localiza as equivalências fracas de flechas entre espaços topológicos, né? Que são flechas que induzem isomorfismo nos grupos de homotopia, todos eles, né? É bem complicado, mas você pode escrever essa mesma categoria tomando só complexo CW, então você reduz a classe de espaços topológicos, e aí as flechas são apenas homotopias, flechas a menos de homotopia, né? Então, classe de equivalência de homotopia de funções contínuas. Então, a ideia de categoria de modelos, por exemplo, de Quillen, é abstrair esse teorema, em uma grande parte é isso, na verdade. Você conseguir deduzir esse teorema de forma abstrata em contextos mais gerais. Então, eu estava falando sobre a localização, a gente tem a localização reflexiva, né? Esse é o principal caso.
é um dos principais casos, onde você tem uma categoria C, uma segunda categoria X, e gama, que é uma localização reflexiva, se ela admite um adjunto à direita, que é plane shell. Então, essa é a ideia de localização reflexiva, né? Então, se você define as equivalências fracas justamente como sendo as flechas que o gama leva em isomorfismos em X, você consegue demonstrar que X equivale a W-1C. Então, esse gama é uma localização nesse sentido. E se o gama for um funtor exato à esquerda, ou seja, ele comuta com os limites finitos, né, digamos, leva produto em produto, abstrato e tal, então a gente diz que essa localização reflexiva é exata. Tá? Tem alguns outros exemplos importantes que eu coloquei aqui, por exemplo, para você definir categoria derivada em homologia, né, que é o caso onde há uma categoria abeliana, toma complexos, né, que são os objetos são sequências dessa forma. A gente pode definir, né, os grupos de homologia, faz sentido em qualquer categoria abeliana. Eles medem justamente o quanto essas sequências deixam de ser exatas no Xn, digamos assim, né? E dado uma flecha de complexos, ela vai induzir sempre uma flecha nas cohomologias, e a gente define quase isomorfismos, flechas de complexos cujas cohomologias são isomórficas, né? E a categoria derivada, basicamente, é você fazer a localização dos quase isomorfismos dessa categoria de complexos já. Então, categoria abeliana, a gente pode pensar em grupos abelianos aqui, ou categoria de R módulos sobre um anel, espaços vetoriais sobre um corpo, por exemplo. Topos, então, é um caso específico de localização reflexiva, que eu estou pensando especificamente em topos de Grothendieck, né? Então, um topos é uma localização reflexiva exata de uma categoria do tipo pré-feixe, onde C aqui é uma categoria pequena. É isso que é um topos de Grothendieck. Então, X aqui, a gente diz que ele é um topos de Grothendieck se existe alguma categoria pequena C, né, e algum funtor alfa, que é o funtor feixe associado, digamos assim, de modo que esse funtor ele é uma localização reflexiva exata dessa categoria de tipo pré-feixe. E eu sempre gosto de pensar num topos também dessa forma, é uma forma abstrata de pensar, mas acho que duas formas outras interessantes é pensar que um topos é uma espécie de categoria de conjuntos generalizada, mas também uma categoria de espaços. Então, categoria de conjuntos porque ela tem propriedades que são análogas às propriedades da categoria dos conjuntos, que te permitem fazer uma série de construções, né? E espaços no sentido que a gente pode pensar que essa categoria pequena C, os objetos dela funcionam como uma cobertura de X, por exemplo, né? Então, o grande paradigma da teoria dos topos, né, que era deslocar a topologia do estudo dos espaços topológicos para o estudo dos topos, né, pensar nos espaços como um topos, ou seja, uma categoria. Então, o principal exemplo, né, já foi até dado, é o tipo são as categorias de tipo prefeixe, são as categorias dessa forma, funtores de COP para 7, onde C é uma categoria pequena. Esse é um caso de topos, mas existem casos também outros, né? Por exemplo, se você toma G1 grupo, os G7s equivalem às categorias de prefeixe sobre G. A gente pode pensar em todo grupo como sendo uma categoria com um único objeto, e as flechas são justamente os elementos do grupo, né? E a lei de composição de flechas é dada pela lei de operação binária do grupo. Então, faz sentido por isso que isso faz sentido aqui, né? Tem a ideia de feixe sobre espaço topológico. Eu acho que ela é um pouquinho mais conhecida, eu vou passar mais rápido por ela. Então. E tem alguns exemplos de localização reflexiva mais curiosos, que vão ser importantes também. Por exemplo, se a gente está na categoria do GPD, categoria dos grupóides pequenos. Então, grupóide é uma categoria onde toda flecha é inversiva, né? Toda flecha é um isomorfismo. A gente pode, no lugar de tomar pré-feixes, a gente pode pegar o que eu chamo de PR de C, que são os pré-campos sobre C. Ou um pré-campus, né? No caso, um categorial. Então, pré-campos são simplesmente funtores de COP para grupóides. Então, eu troco 7, a categoria dos conjuntos, pela categoria dos grupóides. E a gente pode localizar essa categoria também, que eu chamo categoria homotópica dos campos aqui. A gente pode localizar pela classe das flechas, que são transformações naturais, né, entre pré-feixe sobre C a valores dos grupóides,
que são equivalências termo a termo, né? Quando eu avalio cada flecha avaliada num objeto U de C, me dá uma flecha entre grupoides, que é um funtor, na verdade, entre os grupoides, né? E quando esses funtores são equivalências de categorias, eu falo que essa flecha F é uma equivalência fraca. Então, um caso particular é justamente quando a gente toma C como sendo a categoria pontual, com um único objeto e uma única flecha, que é a identidade, a gente tem a categoria homotópica dos pré-campos sobre a categoria pontual, é simplesmente a categoria homotópica dos grupoides, né? E bem, o outro detalhe é que a gente pode inserir a categoria dos pré-feixes dentro da categoria dos grupoides, né? Então, a gente tem uma disjunção que, basicamente, associa para cada grupoide, é o π0, né? Associa para cada grupoide o conjunto das componentes conexas do grupoide, digamos assim, né? É o conjunto dos... digamos, você toma objetos classe de equivalência de objetos que tem pelo menos um caminho, né? Um caminho no sentido que tem uma sequência finita de flechas que chega de um objeto para o outro dentro desse grupoide. Tal. E a gente tem a inclusão da categoria dos conjuntos dentro da categoria dos grupoides. Todo conjunto é, em particular, um grupoide, né? Um grupoide discreto, porque a gente pode considerar o grupoide onde os objetos são os elementos do conjunto e as únicas flechas são as identidades entre esses elementos. Então, para objetos diferentes, você não tem flecha, né? Então, isso é um grupoide discreto. Então, você tem... O π0 aqui é uma localização reflexiva, né, da categoria dos grupoides. Então, a categoria dos conjuntos é uma localização reflexiva da categoria dos grupoides. E essa localização se restringe, eu vou usar a mesma notação π0, ela se estende, né, melhor dizendo, para a categoria homotópica também, dos pré-campos sobre C, e aqui a gente tomando a categoria dos pré-feixes. Então, categoria de pré-feixes são localizações reflexivas de categorias homotópicas de pré-campos. Né? E os pré-feixes estão dentro dos pré-campos. Então, a gente faz uma extensão para uma categoria maior de pré-feixes aqui. Né? Bem, existe uma construção que a gente pode fazer que simula o que é o grupo fundamental, né, na verdade, aqui. Então, se a gente pega um pré-campo homotópico, um objeto de C e uma seção, né, aqui um elemento de F de U, aqui, na verdade... Aqui, na verdade, o S é um objeto, né, de F de U, desculpa, gente. Então, a gente pode construir sempre esse pré-feixe, que vai, essa categoria quociente, óbvio, para a categoria dos grupos, tá? Onde, bem, a construção tá aqui, ela é um pouquinho, não é, na verdade, complicada, mas, basicamente, a ideia é o S é um objeto de FU, né, esse φ estrela, eu estou chamando a imagem do φ que vai de V para U, pelo funtor F, né? Então ele é um funtor do grupo que vai do grupoide F de U para F de V, tal. E a gente pode definir ele dessa forma. Isso é um grupo porque como F de V é um grupoide, as flechas da imagem inversa, digamos, de F de S para F de S, isso aqui é um grupo, né? Com a composição, a lei de composição de FU. E a gente define o π1 de F de S como sendo o feixe associado a esse pré-feixe de grupos, na verdade. Então, e com isso a gente pode definir a categoria dos campos sobre C, simplesmente fazendo a localização do W1. O que é o W1? W1 são as flechas entre pré-campos, tais que vão induzir um isomorfismo nesses grupos fundamentais abstratos que eu coloquei aqui, tá? Então, por exemplo, se a gente toma G como sendo um grupoide, S um objeto de G, nesse caso, simplesmente a gente tem o π1 de G de S, né? Então, a gente viu que um grupoide é simplesmente um pré-campo sobre a categoria pontual, né? Então, o π1 de G de S é simplesmente o ROM de G em G, né? De S para S. E aí, a gente tem aí o grupoide fundamental também de um espaço topológico, né? Se a gente toma X do espaço topológico, a gente pode tomar o π1, esse π1 maiúsculo, né? De X, que é o grupoide fundamental de X, é a categoria cujos os objetos são os pontos de X, e as flechas são os caminhos, né, caminhos contínuos, né, entre os pontos a menos de homotopia, né. Então, nesse caso, a gente recupera o grupo fundamental do X num pontinho xzinho de X, simplesmente como sendo pela construção anterior que eu tinha comentado, tá? Thiago, para você saber, resta um pouco mais de 1 minuto.
Tá, eu vou encerrar então aqui, eu vou ser mais rápido. Não deu para chegar, acho. Mas basicamente assim, então eu vou encerrar dessa forma. A gente consegue demonstrar que a categoria dos tipos de homotopia, digamos assim, flechas que vamos supor, se a homotopia fosse medida apenas pelo primeiro grupo fundamental, isso seria a categoria do hot aqui. Essa é uma categoria dos tipos homotópicos sobre os campos. Tá? Essa é uma categoria homotópica dos campos sobre o ponto. E a generalização disso, né, seria basicamente que a ideia de infinito campos. Né? Então, se os campos sobre o ponto, né, eles refletem uma homotopia, o caso da homotopia geral, né, dos tipos de homotopia, seria medido pelos infinitos campos sobre o ponto, que é a mesma coisa que seria a categoria dos infinitos grupóides. Então, essa é meio que a motivação via infinito campos, assim. Então, só para encerrar muito rápido, né, o que deve ser a teoria dos infinitos campos, né? Então, a gente viu aqui que eu estava falando de várias formas de categorias de pré-feixes, né, e feixes em geral. Então, a gente tem pré-feixes sobre set, pré-feixes sobre grupóides, né? Então, C-chapéu, que são pré-feixes sobre uma categoria valores da categoria dos conjuntos, que pode ser pensado como zero grupóides, assim. Os pré-campos são os grupóides, que é pré-feixe sobre os grupóides, e os infinitos pré-campos seriam pré-feixe sobre C a valor da categoria dos infinitos grupóides, tá? E a versão topológica disso a gente tem os campos, né? Então aqui topos, campos e infinito campos, tá? Então a gente tem uma questão de repensar o que é uma categoria de pré-feixes. Então eu tinha feito aqui toda uma parte sobre a cohomologia para pensar nisso e uma certa motivação da ideia de derivador, basicamente. Mas só para encerrar, bem, não vai dar para eu falar muito sobre essa parte, mas a ideia é que em todos os sentidos que a gente pode pensar em categorias de pré-feixe sobre uma categoria pequena C, variando o codomínio, os infinitos grupóides, ou pela hipótese de homotopia, né, se a gente acredita que os infinitos grupóides são os espaços, a categoria dos tipos de homotopia, isso seria a categoria universal de pré-feixe sobre a categoria pequena C. Tá? Então, só para... Eu acho que dá para falar isso mais ou menos rápido. Encerrar. Então, no caso de pré-feixes normal sobre conjuntos, né, se a gente toma a categoria pequena A, a gente tem o mergulho de Onedo, né, que é dado pelo funtor Ron, e tem uma propriedade que A chapéu é uma categoria cocompleta. E se C é qualquer categoria cocompleta, né, e você tem um funtor de A para C, existe um único funtor comutando com colimites de A chapéu para C, de modo que esse diagrama aqui comuta. Né? Então, o A chapéu, a categoria dos pré-feixes, ela satisfaz uma propriedade universal, que é o cocompletamento universal de uma categoria pequena A. Se a gente pensa em A como sendo a categoria pontual, né, a categoria dos pré-feixes sobre o ponto é a categoria dos conjuntos. Então, para qualquer categoria cocompleta, a categoria dos conjuntos tem essa propriedade universal. Dá um objeto de C, que é simplesmente dar um funtor, né, da categoria pontual para C, ele se estende de uma única forma para o único funtor F exclamação aqui, né, que é a extensão de campo, da categoria dos conjuntos para C. E a linguagem da teoria da homotopia é essa, na verdade. Então, fazendo aquela analogia com os infinitos campos que eu comentei, assim, a ideia é que, no contexto, tanto de infinito categorias, mas também de derivadores, né, isso foi uma coisa que eu fiz na minha dissertação, se a gente troca set por infinito campos aqui, ou infinito grupóides, digo, né? A gente tem que, para qualquer outra infinito categoria completa, em algum sentido homotópico, existem modos de pensar nisso, basicamente estender a teoria de colimites que a gente tem em teoria das categorias. Existe um único funtor, no sentido, de infinito categorias, comutando com os colimites, que vai dos infinitos grupóides para essa categoria que estende os objetos, né? Então, e no sentido dos derivadores, isso se a gente pensa, eu não falei dos derivadores, não deu para falar, mas é uma outra interpretação, digamos, da linguagem categorial, tá?
E você tem a mesma coisa. Então, é isso, na verdade, que eu acho que eu posso concluir, assim, que, num certo sentido, você tem uma noção universal do que são os prefixes sobre uma categoria pequena, digamos, e a versão mais universal, digamos, de prefixes, né, variando o codomínio, seria a noção de infinito pré-campos, né, que seria um prefixes, em algum sentido, sobre essa categoria pequena, valores da categoria dos tipos de homotopia, ou infinito grupóides, ou espaços, como você quiser chamar. A questão é que não dá para fazer isso no nível 1 categorial, você tem que ir para algum nível acima. Então você tem que estender de alguma forma a teoria das categorias para uma teoria um pouco maior, que reinterpreta os conceitos categoriais, de modo que isso é possível. Uma forma que é possível fazer via teoria de derivadores, por exemplo. Outra forma é via infinito categorias, e ultimamente eu estou pensando em como relacionar essas coisas mais fortemente, assim, tanto a teoria dos infinitos categorias quanto a teoria dos derivadores, mas uma coisa interessante, só para concluir, então, mesmo assim, é que uma coisa interessante de fazer isso via teoria dos derivadores é que você consegue definir a categoria dos tipos de homotopia de uma forma totalmente abstrata, independente de qualquer modelo. Independente de qualquer modelo, de como você fala. Então você tem uma forma, até dialoga um pouco com o que o Juan já comentou hoje, você tem uma forma puramente sintética de definir a categoria dos tipos de homotopia via derivadores, né? Então, a ideia é que digamos, o derivador hot, que vai fazer o papel da categoria, dos tipos de homotopia, digamos assim, ele é definido pela propriedade universal. Então, seria como aqui, a gente poderia usar essa propriedade universal de set da categoria dos conjuntos para definir a categoria dos conjuntos, sem precisar falar o que são os conjuntos, né? Então, via teoria dos derivadores, a gente consegue pensar nos tipos de homotopia como um conceito primitivo. É isso. Então, ultimamente eu tenho pensado em como a gente poderia formular uma noção de infinito categorias direto via formalismo de derivadores, direto sobre Hot, sem ter que definir o que são os tipos de homotopia, e, portanto, fazer uma homotopia totalmente independente de modelo, né, sem ser conjunto simplicial, espaço topológico e tal, né, que é geralmente um efeito hoje, sei lá. Acho que era isso. E uma outra direção também vai na direção da pesquisa TOR de ligar mais com a teoria dos topos, né? Explorar mais essa relação entre teoria da homotopia e teoria dos topos via derivadores também, via formalismo de derivadores. Mas acho que era isso, gente. Falei muito rápido, desculpa. Não deu para falar de muita coisa. E desculpa se eu falei muito Obrigada rápido. pela apresentação, Thiago. Muito paulada. Eu vou encerrar aqui. Bem, talvez alguém tenha uma pergunta, eu posso. Sim, te agradeço, Thiago. Agora a gente passa para as perguntas. Posso fazer uma pergunta? Pode. Claro, claro. Esse diagrama gigantesco aí, com muitas coisas conectadas, né, que vai para categorias, tem a parte de topos, tem a parte de grupóides, etc. Essa é uma pergunta, na verdade, que também, não só para o Thiago, né, eu queria também incluir a Ana e o Hugo no rolê. Será que dá para pensar nisso colocando ingrediente monoidal em tudo? É uma pergunta complicada, né? Mas, digamos, tendo em vista coisas que pelo menos eu estava mexendo com a Ana e com o Hugo e enfim, alguns outros membros da gangue aqui, eu não sei quem está presente e quem não está. O que vocês acham? Existe essa possibilidade ou realmente existe, né, uma hora que essa coisa começa a divergir de verdade e acabou? Monoidal, você fala uma estrutura, tipo, de categoria monoidal, assim, um análogo disso? Sim. Bom, basicamente, uma das coisas que eu ando estudando é uma categoria que tenta, até certo ponto, generalizar a ideia de topos, né?
É como se fosse... Existe o conceito de topos monoidal, mas está indo no outro sentido, né? Mas é uma categoria que tem como lógica interna a lógica linear, né, que é mais gerada que a lógica inducionista. E ela, bom, ela tem como exemplos os Q-sets, né, onde Q é um quantale, enfim, eu estava mexendo com os quantales não idempotentes, né, mas que são integrais e comutativos, né. E existe, bom, o Hugo, a gente está pensando sobre isso faz um bom tempo já, né, e uma das coisas que eu já estava pensando no tempo era numa parte desse diagrama, né? Mas parece que o diagrama é muito maior do que eu pensava, que dá para generalizar, né? Então eu achei bem interessante. Eu queria saber a opinião até do Hugo e da Ana, não sei se eles querem falar alguma coisa. Não sei, vou primeiro ver se o Thiago quer comentar alguma coisa, depois a gente pode continuar a conversa. Então, estrutura monoidal dá para colocar em derivadores tranquilo, assim, pelo menos. Inclusive, uma grande parte da teoria dos derivadores, né, foi desenvolvida especificamente para cohomologia, assim, fazer uma espécie de... Ele funciona como uma teoria abstratona de cohomologia, não necessariamente abeliana, tá? Tá muito ligado com o formalismo de 6 operações também, com tudo isso. E justamente, né, para você ter o formalismo das 6 operações, você tem que ter uma estrutura monoidal, você tem que ter uma ideia de produto tensorial. Isso existe, sim, dentro da teoria dos derivadores. Existem derivadores que são monoidais, inclusive o derivador Hot, que é o derivador da teoria da homotopia clássica, é monoidal. E nesse sentido, sim, é possível colocar as estruturas em derivadores. Eu acredito que infinito categorias talvez dependa da versão que você está usando, assim, né? Tipo, existem muitas versões. Ultimamente, sobre infinito categorias, tem um programa da Emily Hill, acho, eu não sei pronunciar o nome dela, que é uma matemática muito, muito simpática, acho que ela está em John Hopkins, que está fazendo uma teoria também de infinito categorias elementar, tal, e que tenta cobrir todas essas versões. Mas basicamente depende aí eu acredito que no lado infinito categorial vai depender da versão que você está usando. Se você interpreta infinito categorias como quase categorias, por exemplo, a la Joyal-Lurie, aí sim, tem coisas monoidais, tudo que você faz em teoria das categorias, você replica em infinito categorias nesse caso. Mas para outros casos eu já não vou saber, assim, no caso da dissertação mesmo, eu trabalhei com uma versão de infinito categorias meio complicada, que tenta descrever como uma estrutura mesmo, assim, que são as infinito categorias, que seria mais próximo do que o Grothendieck pensou no Pursue Stacks. Para essa versão, é muito engatinhada ainda a pesquisa. Eu acho que eu nem sei como poderia se enunciar ainda algo monoidal e estruturas a mais. Assim, para esse caso, mas para versões mais tipo, fáceis, né, por exemplo, de infinito categorias, que é pensar como quase categorias e infinito grupóides como complexos de Kahn, né, que é modelizando essas coisas via uma utopia simplicial. Acho que sim, tem coisas monoidais, sim. Agora, eu não sei no sentido que você perguntou, Caio, porque me parece que é uma ideia de generalizar a teoria dos topos, né, via algo mais lógica interna. Então, me parece algo que vai mais para a linha de topos elementar, e eu sei que isso ainda não existe no contexto, pelo menos, infinito categorial. Não existe uma teoria de topos elementares infinito categorial, assim, ainda. Só do que seria top de Grothendieck. Eu estou tentando pensar numa teoria de topos derivador, assim, ultimamente. Mas ela seria também mais próximo de topos de Grothendieck do que topos elementares. Não sei se eu respondi bem a pergunta, mas também aproveitar para passar a palavra para Ana, assim. Não, eu vou, então, só como a gente se vai estender um pouco, vou aproveitar, na verdade, para te agradecer novamente, Thiago, agradecer todo mundo que participou hoje, encerrar aqui a gravação, e aí depois a gente continua a conversar. Então, obrigada, Thiago. Obrigado.